Cantai ao Senhor Deus um cântico novo, porque Ele fez e faz prodígio. Queridas irmãs e irmãos, hoje nós temos o Evangelho de São Marcos, o capítulo 3, verso do 22 ao 30. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que pelos príncipes dos demônios que ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesmo, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levantar contra si mesmo e se dividir, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiveres dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Queridas irmãs e irmãos, hoje nesse dia 27 de janeiro é Dia Internacional de Memória das Vítimas do Holocausto. Que a gente possa estar rezando por todas as pessoas que passaram por esse sofrimento, essas torturas. E o Evangelho que nós escutamos, a gente percebe Jesus expulsando os demônios pela graça de Deus e a força de Deus. No entanto, os escribas diz que ele estava expulsando pelo poder de Beelzebul. Jesus responde com sabedoria, mostrando que o reino dividido contra si mesmo não pode se sustentar. Ele reforça que a obra de Deus não pode ser confundida com o mal e alerta sobre o pecado contra o Espírito Santo, que é recusar e reconhecer a ação divina. No contexto desse dia que a gente faz memória do Dia Internacional das Vítimas do Holocausto, essa passagem pode nos levar a refletir sobre o poder destrutivo da divisão, do preconceito, da negação da dignidade humana. O Holocausto foi um grande momento, um exemplo de que realmente a destruição, quando alimentada por ideologia de ódio, pode levar uma devastação irreparável. Assim como Jesus aponta que o reino dividido não prevalece, a história nos ensina que a humanidade não pode prosperar enquanto existir injustiça, ódio, dividir as nações, dividir os corações humanos. A atitude de Jesus ao responder com firmeza e clareza nos convida a sermos testemunho do bem, mesmo diante das falsas acusações, das perseguições. No caso do Holocausto, muitas pessoas silenciaram diante do mal, com medo, mas também houve aquelas pessoas que resistiram, defenderam as vítimas, proclamando a verdade. São essas atitudes de coragem, de compaixão, que precisa ter e precisa ser lembrada e cultivada para que evitemos tais horrores e nunca mais se repita situações nem assim parecidas como o Holocausto. Hoje, lembrando essas vítimas do Holocausto, nós somos chamados a reconhecer a ação do Espírito Santo, que nos move, que promove a paz, a justiça e a solidariedade. Que essa memória nos inspire a lutar contra qualquer forma de divisão ou discriminação, para que o reino de Deus prospere e para que a humanidade seja sustentada pela união, pelo respeito e pela dignidade.
Só assim o reino de Deus acontece no meio de nós. Peçamos a ação do Espírito Santo de Deus para que realmente a humanidade cresça em harmonia e não no ódio. Que o ódio seja cessado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Fiquemos nessa presença desse Deus de amor que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Um abençoado dia, um abençoado início de semana, abençoada segunda-feira. Nessa paz, nesse amor de Jesus. E rezemos umas pelas outras. Principalmente aquelas pessoas que perderam seus entes queridos nesses últimos tempos, aquelas que estão sofrendo pelas perdas, mas também por aqueles que estão doentes. Assim seja. Amém.